Paz, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Nesta oportunidade, iremos tratar sobre o seguinte tema: quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Para isso, vamos abrir as Sagradas Escrituras do Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo 10. Iremos ler a partir do versículo 25. Lucas, no capítulo de número 10, a partir do versículo 25, que diz: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse-lhe Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Então nós observamos que antes de Jesus abordar a questão de quem é o nosso próximo, houve uma ocasião, houve um momento em que um perito na lei, a Bíblia não diz qual era o nome dele, só o identificou como um mestre, como alguém que entendia muito as Sagradas Escrituras. E a Bíblia nos revela no versículo 25 que o intuito dele era pôr Jesus à prova. Ele queria pegar Jesus em alguma palavra, em algum argumento. É por isso que ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Aqui ele não tinha o interesse de saber realmente o que era necessário ele fazer para conquistar a vida eterna. Aqui o único intuito dele era saber a resposta de Jesus. O que será que Jesus responderia? E Jesus, como o Senhor, o único homem 100% Deus e 100% homem que existiu, o único homem perfeito e bom, ele perguntou: o que está escrito? Qual a tua interpretação? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e ao próximo como a ti mesmo. Aqui Jesus falou: respondeste bem, faça isso e viverá. Isso aqui Jesus nos ensina algo precioso. Sabe o que Jesus nos ensina? Que não basta apenas conhecer. Ele era um perito. Ele sabia das coisas de Deus. Mas Jesus dizia para ele: você precisa viver. Você conhece as Sagradas Escrituras. E isso é bom. Agora você precisa praticar. E isso nós podemos aplicar nos nossos dias atuais. Precisamos não somente conhecer, mas aplicar a palavra de Deus. Então, aquele perito, aquele homem instruído, aquele mestre, aqui no versículo 29, ele ficou constrangido, porque ele não conseguiu pegar Jesus nas palavras. Ele não conseguiu fazer com que Jesus se complicasse na pergunta, e ele entendeu que Jesus não era um homem qualquer. Ele era um Deus todo-poderoso que, de fato, conhecia as Sagradas Escrituras e que praticava. E por isso ele faz uma outra pergunta. Aqui que nós observamos, no versículo 29. Mas ele, querendo justificar-se, querendo não deixar a situação tão embaraçosa, querendo: Senhor, eu errei, eu tentei te experimentar, mas eu vou fazer uma pergunta. E quem é o meu próximo? Já que o Senhor respondeu: amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo. Eu já entendi que eu preciso amar a Deus de todo o meu coração. E o Senhor me disse, como segundo mandamento, ame o seu próximo. Mas quem é o meu próximo? E a partir de então, nós iremos refletir. Quem é o nosso próximo? O que Jesus ensinou para este homem? O que Jesus respondeu? O que aconteceu no decorrer da história? Vamos observar. Versículo 30. Em resposta, disse Jesus. Aqui que Jesus inicia uma parábola, conhecida como a parábola do bom samaritano. Versículo 30. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jesus está falando da localidade, do local de onde ele veio para onde ele foi. Quando caiu nas mãos de assaltantes, ele estava saindo de Jerusalém, foi para Jericó e alguns assaltantes o pegaram no caminho. O que aconteceu? Versículo 30. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Isso que aconteceu. Tiraram-lhe as roupas
começaram a espancar e deixou ele quase morto. E o versículo 31 vai dizer que aconteceu que, descendo pela mesma estrada, um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Olha só, o homem foi vítima de um assalto, estava despido, como a Bíblia aqui nos revela, e quando ele estava lá quase como morto, passou por lá um sacerdote. Um sacerdote, um homem consagrado por Deus para ajudar as pessoas, para amar as pessoas. Ele passou por lá. E aqui nós vamos entender que o que Jesus ensina sobre o próximo é que o próximo pode ser qualquer pessoa desconhecida. O nosso próximo, o próximo pode ser qualquer pessoa desconhecida. Por que aquele sacerdote que pregava o amor, ele pensou, mas não é ninguém da minha igreja, não é ninguém da minha denominação, por que eu devo ajudá-lo? E nós precisamos entender que o nosso próximo não é somente as pessoas que nós conhecemos. O nosso próximo não é somente as pessoas que nós temos afinidade. É isso que Jesus ensina quando diz que o sacerdote passou por lá, versículo 31, ele viu o homem e simplesmente ignorou, passou pelo outro lado. Então, ele aqui não foi o próximo daquele homem que estava lá quase como morto. E em segunda instância, nós precisamos entender que o nosso próximo pode ser de uma raça diferente. Isto mesmo, o nosso próximo pode ser alguém de uma raça diferente. O versículo 32 vai dizer, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Um levita, uma tribo escolhida por Deus. Aqueles em que tem o privilégio de ter a presença de Deus junto com eles, né? Por isso eles são conhecidos como alguém que está mais perto de Deus e que leva a presença de Deus às pessoas. Mas o levita, quando chegou ao lugar e viu aquele homem quase como morto, ele passou pelo outro lado. Ele teve a mesma atitude do sacerdote. Por que será? Porque ele deve ter pensado, não faz parte da minha tribo. Não faz parte da tribo de Levi, é de outra tribo. Então por que eu devo me importar? Quando na verdade Jesus nos ensina que o nosso próximo pode ser de uma tribo diferente, pode ser de uma raça diferente. E ele poderia até internalizar. Se fosse da tribo que eu pertenço, a tribo de Levi, talvez eu o ajudasse, ou eu o ajudaria por ser meu irmão. Mas como não é, como é de uma outra tribo, como é de uma outra raça diferente da minha, eu não vou me importar. Então, mais uma vez, o levita não foi o próximo do homem que estava quase como morto. Em última instância, o nosso próximo pode ser alguém de uma religião diferente da nossa. O nosso próximo pode ser alguém de uma religião diferente da nossa. Veja o versículo 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. O samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Jesus fez questão de colocar o samaritano como o próximo, de alguém que se importou, de alguém que foi lá e ajudou, porque os judeus não consideravam os samaritanos uma raça pura. Por quê? Eles não eram puramente judeus. Eles eram uma miscigenação entre um judeu e um gentil. E por isso eles consideravam impuros. E por isso eles consideravam que talvez nem temessem a Deus. E é por isso que nós precisamos entender que o nosso próximo pode ser sim alguém de uma religião diferente da nossa. Até porque, se você for observar, lá em João 13, no versículo 35, João, no capítulo 13 e no versículo 35, Jesus nos ensina: e nisso conhecereis que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, se a gente amar, não só com palavras, e de fato somos discípulos de Jesus. E aquele homem, aquele samaritano, você vai ver no versículo 36, ele chegava de viagem, ele estava cansado.
Ele poderia dizer, eu estou muito cansado para me preocupar com aquele homem que está ali deitado, quase como morto. Então, ele, mesmo cansado, ele foi ao encontro do homem que estava deitado e quando o viu, teve piedade dele. Versículo 34. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. E o que aconteceu? Depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Observem só. Ele estava vindo de viagem, ele estava cansado, ele estava montado sobre o seu animal, a Bíblia não diz qual era o animal, mas ele desceu do animal onde estava, foi a pé e colocou aquele homem que estava morto no seu animal. Olha só como o amor dele foi de fato em práticas. E levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E versículo 35. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro. Ele disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha? Jesus perguntou para o perito da lei, o mestre da lei, que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante. Aí ele respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo. Então, o que nós podemos entender disso tudo? Quem é o nosso próximo? O nosso próximo pode ser qualquer pessoa desconhecida. O sacerdote passou do outro lado. Sabe por que não era da mesma igreja? Sabe por que não era da mesma denominação? Era uma pessoa desconhecida e ele ignorou. Quando na verdade o nosso próximo pode ser qualquer pessoa desconhecida. Quem é o nosso próximo? O nosso próximo pode ser alguém de uma raça diferente. O levita. Sabe por que não era da tribo de Levi? Sabe por que não era da mesma nacionalidade? Sabe por que não tinha o mesmo sangue? Ele o ignorou. Quando na verdade o nosso próximo pode ser qualquer pessoa de uma raça diferente da nossa. Em última instância, o nosso próximo pode ser sim alguém de uma religião diferente da nossa. Até porque o samaritano, embora fosse considerado impuro, inclusive o perito da lei poderia pensar, logo próximo dele foi o samaritano. Logo quem teve misericórdia dele foi o samaritano, porque o samaritano não era judeus puro. Ele era uma mistura entre um judeu e um gentio. Eles não consideravam eles puros e nem achavam que serviam verdadeiramente a Deus. É como se eles fossem para os judeus de uma religião diferente. Mas Jesus fez questão de colocar o samaritano como alguém que se preocupou com aquele que estava moribundo, com aquele que estava jogado. Porque o nosso próximo, para a gente internalizar, pode ser qualquer pessoa desconhecida. O nosso próximo pode ser uma pessoa de uma raça totalmente diferente da nossa. O nosso próximo pode ser alguém de uma religião totalmente diferente. Porque o que aconteceu é que aquele homem se comoveu, ele foi altruísta. Aquele homem limpou os ferimentos daquele rapaz moribundo. E aquele homem colocou aquele rapaz no seu próprio animal. Ou seja, nós entendemos que ele preferiu ir a pé porque precisava ajudar o seu irmão. E nós encerramos recitando mais uma vez aquilo que diz em João capítulo 13, versículo 35. E nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então precisamos amar. E precisamos amar a todos. É isso que Jesus nos ensina na parábola do bom samaritano. Que ele continue se revelando para nós e que a cada dia ele possa nos transformar através da sua palavra. Em nome de Jesus.